parte final da cessação do contrato de trabalho. Como eu disse, aquela parte final 1, parte final 2, e vamos acabar com essa matéria de cessação do contrato de trabalho. Tudo bem? Continuemos com cessação do contrato de trabalho por força maior. Meus amigos, força maior, alguns consideram a diferença entre força maior e caso fortuito. Força maior seria evento da natureza, caso fortuito seria uma atitude humana. Ou vice-versa, ou também tem gente que entende que não tem mais essa diferença. O que nós adotamos? Dentro do direito do trabalho, nós adotamos a teoria da inevitabilidade. Coloquei aqui, ó. Teoria da inevitabilidade do acontecimento. Também vou grifar porque eu acho importante essa teoria. Olha a dica aí, hein? Teoria da inevitabilidade do acontecimento. Pois bem, o empregador, em casos de força maior, em que não poderia haver uma previsibilidade do que iria acontecer, então pensa, aconteceu um desastre, um temporal aqui em São Mateus e destruiu uma empresa aqui total. Nesses casos, ela poderia aplicar o artigo que fala sobre força maior e reduzir os salários dos empregados, tá certo? Porque ela não teve participação direta no evento, não foi ela que foi lá, ela não tinha o Deus Tó e mandou cair um raio e estragar com ela. Ou veio que uma enchente do nada aconteceu, certo? Então, essa teoria da inevitabilidade do acontecimento seria o seguinte, olha, o que aconteceu na minha empresa e causou esse prejuízo total e me fez ficar pobre, sem recurso para pagar os salários, eu participei desse evento da natureza ou desse fator humano do qual eu fui acometido? Não participei. Então, eu vou poder reduzir os salários dos trabalhadores com base no artigo 503. No entanto, se o fato tivesse previsibilidade, se eu pudesse entender que iria acontecer aquilo ali, e eu tive participação direta ou indireta no fato, então, nesse caso, eu não poderia reduzir o salário dos empregados. Querido professor, dá um exemplo falando, então, num caso em que o empregador participou diretamente da sua própria má administração e da sua falta de recursos para pagar os empregados. Então, pensem comigo aqui, ó. Vou usar também a pandemia. Saiu em todos os jornais que a Covid estaria aqui em São Mateus e que o prefeito estava pedindo para todo mundo vender as suas sacas de café a um preço menor, porque daria um prazo de 20 dias para negociar. E o sujeito pensou, não vou fazer isso não, eu vou guardar minha saca de café aqui porque eu não acredito nessa pandemia. Tá? Meus amigos, passou o tempo, chegou a pandemia, não vendeu mais nada, perdeu o café todo. Olha, tinha previsibilidade porque o próprio poder público informou, gente, vai chegar um vírus aqui e vai acabar com o nosso comércio, então vocês têm que vender tudo agora. O sujeito tinha previsão disso, mas não quis adotar a medida necessária naquele momento. O que vai acontecer? Simplesmente ele vai ter que arcar com todos os salários de forma integral, não pode reduzir os salários dos trabalhadores utilizando da excepcionalidade do artigo 503 da CLT. Agora vem a cereja do bolo. O artigo 503 da CLT, alguns entendem que ele foi revogado de forma tácita. E sabem por quê? Embora ele continue dentro da CLT, ele não pode mais ser utilizado em razão do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que fala o seguinte, só pode haver redução de salário por acordo ou convenção coletivos de trabalho. Tá certo? Tanto é que nessa situação dessa pandemia, tem a medida provisória lá que está tratando da suspensão dos contratos, redução de salário, em vista de não se utilizar do artigo 503. Esse artigo 503 ele é de 1943 e a Constituição Federal é de 1988. Então, lógico que ele não está em compatibilidade com o artigo 7º da Constituição Federal. Tudo bem? Nesses casos aqui, então, nós vamos aplicar a teoria da inevitabilidade, mas nós temos que conjugá-la, nós temos que comutá-la com o artigo 7º, inciso 6º, artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Próximo, cessação por facto príncipes. Pois bem, esse artigo aqui, o 486,
ele está sendo bem discutido, porque fala, olha, o artigo 486 fala que quando é o Estado que está proibindo a atividade do empregador, é ele quem deve responder pelas indenizações. Olha, o que diz então a cessação do contrato de trabalho em razão do facto príncipes? É simples. É um ato, eu coloquei, é um ato do direito administrativo, uma determinação estatal, seja para fazer ou para não fazer, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo. Eu importei essa teoria para a CLT no artigo 486, no artigo 486 da CLT. Então, quando o Estado impede a atividade do empregador, o Estado deveria arcar com o pagamento das indenizações, exemplo, dos 40% do FGTS. Qual que é uma discussão sagaz aí agora? Eu aplico o facto príncipes para o caso de pandemia e responsabilizo o Estado pela indenização que são a indenização que são devidos a que é devido ao empregado, que o trabalhador tem que receber. Eu, particularmente, entendo que não foi um ato político, que não foi um ato estatal, que não foi um ato de interesse público, tá certo? Então, ele seguiu aí determinações da Ordem Mundial de Saúde, do Organismo Mundial de Saúde aí, tá? Então, eu não aplicaria o artigo 486 e seguiria os contratos com base aí na medida provisória que está tratando da suspensão e outras formas de redução da carga horária e dos salários. Tudo bem? Pois bem, alguns entendem que é gênero força maior e que exige completa impossibilidade de atividade empresarial no setor que labora o empregado em razão da lei ou ato administrativo. Leiam, por favor, para vocês entenderem qual tipo de indenização que eu estou falando, vocês podem ler o artigo 477, 478, 496, 497, 498. Aquelas que falam de indenização decenal por tempo de serviço, tá certo? Por fim, cessação do contrato por tempo determinado. Essa aqui é bem simples. Quando eu faço um contrato, é o último, viu? É o último aqui. Quando eu faço um contrato por prazo determinado, vou dar um exemplo. Eu contratei um empregado para trabalhar 12 meses. Quando eu faço esse contrato, e quando eu não respeito a temporalidade desse contrato, o tempo máximo desse contrato, se eu dispensar o empregado antes do seu final, eu tenho que pagar metade do final que faltava. Então, vamos lá? Exemplificando. Eu fiz um contrato de 12 meses, o sujeito trabalhou apenas 4 meses. Faltavam, então, 8 meses para terminar os 12 meses de contrato. Terminei o contrato com 4 meses, vou pagar tudo que é devido com os 4 meses e vou pagar mais metade do que faltava para terminar. Metade do que faltava, metade de 8, 4 meses. Eu vou ter que indenizar, então, o salário, vou ter que indenizar 4 meses de salário do empregado. É a mesma coisa eu estava vendo aqui a senhorita Stephanie falando assim, volta que eu não entendi. Então, eu vou voltar porque você não entendeu, né? Eu tenho um contrato de 12 meses para toda cessação do contrato por prazo determinado. Se eu terminar o contrato antes da data certa, eu vou pagar metade do que faltava. Então, em 12 meses, trabalhei apenas 2 meses, faltaram 10 meses para eu terminar o contrato, então o empregador vai ter que me dar 5 meses de indenização. Correto? Correto, querido professor. Entendi. Vocês podem ler o artigo 481, a súmula 163, o artigo 479. Tudo bem? Quais são as verbas devidas no contrato por prazo determinado que eu termino antes do tempo? Artigo 480. Artigo 480 da CLT. Tá bom? Artigo 480 da CLT.
súmula 261 e súmula 157. Vou deixar para casa aqui, viu? Que nós vamos discutir em nossa aula online, ao vivo. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Estudem isso, por favor. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Artigo 481 da CLT. Expliquei que nós vimos, então, as verbas que são devidas quando o contrato prazo determinado termina antes do seu termo final. E quando o contrato terminar no seu termo final correto, no seu tempo certo, vai receber as verbas normais. Então, vamos lá. Se eu tinha 2 anos de empresa, eu vou ter direito a receber 13º, férias, não tem aviso prévio, porque eu já sabia a data que ia terminar. Não tem seguro-desemprego, porque o desemprego não é involuntário, eu já sabia que eu ia ficar desempregado. Então, eu vou receber o quê? Saldo de salário, 13º, férias. Eu saco o FGTS e eu não vou ter direito a aviso prévio, a seguro-desemprego e os 40% do FGTS. Correto? Eu mandei estudar aí a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, porque ela é uma mudança, está no artigo 481 da CLT. Ela é um pormenor, é um diferencial que traz aí a lei a respeito dos contratos por prazo determinado. Um grande abraço, finalizamos agora. Vou lançar essas aulas aqui agora. Então você já tem aí 5 aulas para me ver aí, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e nós vamos nos vendo e conversando aí essa semana inteira. Se dediquem, hein? Quer moleza? Senta no pudim.